Bem-vindo, artista! Hoje nós vamos falar sobre encapsulamento. Encapsulamento é uma ideia que se baseia na proteção de um dado. A gente vai proteger os nossos atributos utilizando os getters e setters. Ao encapsular um atributo de uma classe, a gente faz com que aquele atributo seja controlado pela classe e não por quem acessa ela. Então, encapsular, pensa assim, para você decorar esse conceito. Encapsular é criar uma cápsula de proteção de um atributo. Fica mais fácil para você decorar esse conceito, é você pensar assim, vou criar uma cápsula de proteção, vou encapsular esse atributo. Vamos ver na prática como é, mas antes disso, deixa aquele like, senta ali o dedo no like e vamos lá ver como é que a gente faz o encapsulamento. Tá, aqui na minha tela, deixa eu ver aqui, beleza. Nós criamos aqui na aula passada, beleza? Vou colocar o seguinte aqui, ó. Vou colocar uma pasta chamada Models, que eu vou colocar todos os modelos que a gente cria para dentro dela, tá? E aí nós vamos criar aqui agora uma classe chamada conta bancária, que vai ficar filé para vocês entenderem esse conceito. Beleza, eu já tenho aqui a classe semi-pronta, para a gente não perder tempo aqui fazendo ela todinha. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma conta bancária, ela tem um número, ela tem um saldo, tá? E eu tenho um método depositar, onde eu vou lá e aumento o valor do saldo, e sacar para remover o valor do saldo. Claro, se tiver valor, né? Se o valor do saldo é maior do que zero e menor ou igual ao que quer sacar, tem saldo para tirar, removido o saldo e pronto. Se não, saldo insuficiente. Então, nada demais aqui do que a gente já viu. Aqui no Program CS, deixa eu ver aqui, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Vou lá na conta, instancio uma conta bancária. Aí, escrevi errado. Então, vou lá, instancio uma conta bancária e eu vou lá, conta.depositar, vou depositar R$1.000. Faltou o 1.000. Beleza, instanciei aqui a conta e depositei 1.000. Eu posso vir e sacar aqui R$10. Ok. Eu poderia aqui também vir e fazer isso aqui, ó. Passar o número da conta? Posso. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. E conta.saldo. Receber aqui 5.000. Mas isso está certo eu fazer isso? Aqui ó, o número da conta é string. É certo eu fazer isso? Eu não posso permitir isso acontecer. Então eu simplesmente vou lá e eu aqui em qualquer programa, eu vou lá acessar a classe conta bancária, aquela que deveria estar tratando isso e simplesmente alterando o valor do saldo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar a classe conta bancária proteger pelo menos esse saldo. O número também, mas nós vamos proteger o saldo. Então aqui a gente tem esses get e esses sets, que você vai ver aqui na frente assim, ó, que serve para quê? Esses gets e sets servem para você encapsular dados. E normalmente quando ele não está encapsulado, você vai ver dessa forma aí, ó, get e set. O número da conta bancária, por exemplo, eu posso obter através do get e setar um valor para ela através do set. Se eu tirar o set aqui, ó, eu não posso mais setar o valor. Aqui vai dar errado, aqui vai dar ruim, ó. Já está falando aqui, ó, que eu não posso modificar aquele valor. Eu só posso buscar ele. Eu não posso atribuir nada a ele. Então aqui eu vou até tirar, não faz parte do exemplo que eu vou passar. Vou deixar setando aqui o número da conta que é indiferente, tá? E o saldo, eu estou permitindo. Eu só removo o set
Não, eu vou encapsular, porque eu preciso setar valor nesse saldo. Aqui, quando você depositar, eu tenho que ir lá e colocar um valor no saldo. Então, imagina que esse saldo aqui, eu não quero que aqui do lado de fora a pessoa sete. Eu poderia vir aqui e simplesmente privar ele. Private. Se eu privar, eu não tenho acesso lá fora mais, ó. Não vou conseguir mais setar o valor. Dentro da classe aqui eu conseguiria. Tudo bem. Só que não encapsulei. Então nós vamos encapsular isso de uma forma diferente. Então eu vou deixar ele público aqui, porque não é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o encapsulamento. Esse campo aqui, ele tem que estar acessível do lado de fora para ser pelo menos lido, né? E quando setar, passar alguma regra para ele. Então eu vou criar um private decimal saldo. Um saldo ali com uma perninha. Aí esse saldo aqui do lado de fora, eu não consigo acessar ele em hipótese alguma. Não vou conseguir, ó. Então não consigo mais fazer isso. Esse valor aqui é inacessível, ele não pode ficar acessível para a pessoa. E aí beleza, já está do jeito que eu preciso. E o que eu vou fazer aqui para disponibilizar isso para poder ser alterado? Eu vou criar aqui uma variável saldo e eu vou fazer um encapsulamento. Quando alguém quiser esse saldo, quando ela pedir o get, eu simplesmente vou lá e retorno o saldo ali de cima mesmo, o privado. Eu retorno aquele saldo privado ali. E quando eu der um set, aí sim eu tenho que privar esse set, ó. Private set. O saldo privado vai receber o valor que a pessoa tentou atribuir, certo? O que acontece nesse caso aqui? Está encapsulado. Aqui do lado de fora, eu consigo acessar o valor do saldo. Eu consigo dar um show message aqui, ó, um message box, na verdade. Consigo mostrar esse saldo aí para a pessoa. Então eu consigo vir aqui e fazer assim, ó, conta.saldo. Porque eu estou fazendo a leitura do saldo aqui, ó. Somente a leitura. Não estou fazendo um set. Aqui eu consigo fazer. Então se eu fizer um show message, conta.saldo, eu estou pegando o get, né? Obter o dado. Aqui na descrição já está mostrando ali, ó, o get, esse decimal conta bancária.saldo, ele tem um get e ele tem um private set. Então, como o set dele é privado, quando eu tento fazer uma atribuição, aí não, ó, ele não me permite, que o valor é inacessível aqui do lado de fora, tá bom? Então, quem pode mexer nesse valor privado aqui, ó, e nesse aqui também, esse daqui também é privado, o set dele é privado, então private set. Quem pode setar, quem pode usar isso daqui? Somente os métodos que estão aqui dentro da classe. Então, suponhamos que eu tivesse aqui no construtor uma forma de buscar esse saldo inicial aí. Sempre que criasse essa classe, né, teria que ter um número, seria obrigatório passar o número da conta. Para quê? Para mim vir aqui e fazer assim, ó, o saldo vai receber um buscar saldo. Busco o saldo lá da conta dessa pessoa, passando aqui o número da pessoa, o número da conta. Você teria que ter um método aqui dentro. Poderia ser privado, private, retornando um decimal, buscar saldo, recebendo um número de conta. E aí eu vou retornar aqui fixo, porque a gente não está nessa parte de buscar os valores do banco de dados. Então esse método aqui, eu uso ele aqui em cima na hora de construir essa classe bancária. Então, na hora que construiu a classe bancária, a própria classe está buscando o saldo da pessoa e inserindo através desse método aqui, que é privado da classe, o saldo nessa variável. E essa variável ninguém mexe, somente a classe. Então do lado de fora aqui eu só conseguiria
ler o saldo, realizar depósitos, realizar saques, que já estão protegidos aqui, para não fazer acesso indevido ao valor. E o buscar saldo está privado, eu não consigo vir aqui lá de fora e usar o buscar saldo também. Então isso aqui se chama encapsulamento. A gente acabou de proteger esse valor aqui chamado saldo. Agora imagina que você quer, né, proteger o número aqui. Você faria a mesma coisa. Talvez o número da conta bancária fosse obrigatório passar aqui na hora de construir a classe. Faria isso aqui, ó, string número da conta. Aí eu falo assim, ó, se você quer construir essa classe, você tem que me passar o número da conta, que aí eu busco o saldo dessa conta. Então essa classe já está instanciada certinho para aquela conta que foi passada. Aqui fora a gente teria que dar um new conta bancária, passando lá o número da conta bancária da pessoa, certo? É obrigatório agora, para criar a conta bancária, passar aqui o número da conta bancária. Beleza. Outro exemplo de encapsulamento é naquela classe pessoa que a gente tem aqui, ó. Eu pedi para vocês fazerem uma classe pessoa, e aí a gente pode fazer um exemplozinho aqui de encapsulamento também, que seria fazer o seguinte, ó. Se eu tivesse aqui um método público, vou botar aqui int idade. Então a idade da pessoa não é normal você setar uma idade, você seta uma data de nascimento, porque a idade ela varia ao longo do tempo. Então a gente não seta lá e guarda a idade, a gente guarda a data de nascimento para depois a gente simplesmente utilizar o cálculo para poder chegar nela. Então o que eu faço aqui? Eu não deixo setar a data de nascimento, mas na hora de obter eu tenho que fazer um tratamento aqui, ó. Então na hora que eu pego a idade, eu quero saber a idade, eu tenho esse atributo aqui e retorno o cálculo da idade que eu faço aqui. Então você não precisaria mais lá dentro da sua parte que você está programando ficar calculando idade. Você já teria esse atributo idade dentro da classe correspondente à pessoa. Então você está encapsulando um dado. Então nesse get aqui, como é um cálculo, a gente vai fazer assim, ó. E o que eu retorno aqui? Retorno datetime.now.years menos a data de nascimento .years. Então estou tirando o ano de nascimento com o ano de hoje. Claro, tem que melhorar isso aí. Vou deixar para vocês. Porque se ela já fez aniversário esse ano, aí você tem que tratar. Aí eu vou deixar para vocês aí. Porque aí, para calcular a idade certinho, você vai ter que considerar ano bissexto, se já fez aniversário esse ano ou não, tudo mais. Se você quiser saber até os dias de nascimento de uma pessoa, dá para fazer. Então você poderia fazer até um método, né? Calcular idade. E aí você passava o quê? Data de aniversário da pessoa. E aí esse método, ele sim faria o cálculo da idade correto, certinho, né? Poderia ser um método private aqui dentro da classe, que retornaria ali um int, recebendo aqui um datetime, data nascimento, certo? Então assim, dá para fazer, vou botar aqui, retornar fixo, isso aqui eu vou deixar para vocês fazer. Então, calcular a idade ali direitinho. Talvez se você quiser retornar um decimal, seria até mais interessante. Por quê? E aí você poderia fazer de outra forma também. Vários métodos de calcular a idade aqui, ou essa idade ser um campo string, porque às vezes você quer em outros formatos. Você quer saber quantos dias, ou você quer saber quantos anos, você quer saber quantos meses. Um recém-nascido não tem nenhum ano de vida, tem dias de vida. Então assim, depende do contexto do que você vai fazer, você iria aplicar, né, criar um get. A ideia é o quê? Criar um get, somente o get, ninguém consegue inserir valor aqui, só tem o get, e aí esse get vai retornar uma coisa que vai ser calculada aqui por você.
Então isso daqui também se chama encapsulamento de dados, tá? Dá para fazer muita coisa aí com encapsulamento. Então, quando é que você usa encapsulamento? Bom, eu dei dois exemplos. Em um, eu quis proteger a regra de negócio ali de um atributo. É um atributo importante que eu não posso deixar ninguém mexer naquele atributo. Então a gente usa encapsulamento. Ou quando eu quero também criar um atributo, né, com base em outro. Ou se não mesmo, quando você setando o valor em um atributo, esse atributo afeta outro. Como por exemplo, se você está fazendo uma venda de produtos, se eu mudo a quantidade, afeta o valor total. Você tem o valor unitário, você tem a quantidade. Esses dois campos em conjunto criam o campo valor total. Então esse campo valor total poderia não existir, não precisaria existir. Ele poderia ser simplesmente um valor encapsulado, onde eu tivesse só o get. E quando você desse um get nele, ele fazia o cálculo da quantidade vezes o valor unitário e te devolveria. E você não precisaria setar valor nele. Que aí é um problema a menos para você ter que ficar se preocupando. Então, o encapsulamento é maravilhoso, bem bacana. Então, dá aquele joinha aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Programar é arte. Valeu!